Bem, uma boa tarde a todos. Declaro aberta a nossa reunião da Comissão da Educação, Cultura e Desporto. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Mestre Vanderlei. Aprovado. Então, sendo a ata da sessão anterior aprovada, hoje temos a presença do secretário da Cultura, senhor Caio. Seja muito bem-vindo, secretário. O secretário está aqui para a gente falar sobre o projeto, uma proposta, de projeto de lei sobre a regulamentação do setor para que a gente dê uma certa contribuição aos artesãos e um setor que regularize as feirinhas, né? Então, a gente debateu muito nas nossas reuniões. Mestre Vanderlei até deu a ideia da gente montar esse projeto, né, mestre Vanderlei? E a gente fez esse projeto, por isso chamamos o secretário aqui até para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto. Secretário, o senhor acha que esse projeto vai trazer algum benefício, alguma ajuda para esse pessoal da feirinha? Bom, boa tarde, vereador Marcos, boa tarde, vereador Vanderlei, demais presentes e espectadores. É muito interessante a ideia da regulamentação das feiras, pelo seguinte, nós não temos uma unificação e estruturação disso a partir do município. Então, nós não conhecemos todos os feirantes, todos os artesãos, e não temos a noção de onde acontecem essas feiras, porque são espalhadas e pegam autorizações e questões em separado. Então, essa conjunção, essa centralização, permite até a própria cultura e a própria prefeitura a ter noção de quantos são, como funciona, em que locais estão espalhados, como fazer para organizar, para ajudar, de repente, dar algum incentivo, alguma questão, como a gente trabalhar na setorial do artesanato, que é uma setorial do Conselho de Cultura, uma setorial cultural. Então, em todas essas questões, a estruturação, a unificação, ela vai auxiliar na identificação desse setor e ajudar a propor melhorias também. Além de ajudar as demandas, porque eu recebo na secretaria muitas pessoas ligadas ao artesanato e muitas vezes pedindo autorizações, pedindo orientações e questões. Então, isso unificado pode se tornar muito mais simples. Muito bem, eu quero cumprimentar o vereador presidente, vereador Marquinho, nosso colega secretário Caio Dorigoni, e dizer que esse projeto, para mim, vem como uma oportunidade para aquelas famílias que expõem os seus trabalhos, expõem os seus produtos coloniais ou não, para que assim possa ajudar no orçamento familiar, e por isso essa casa vem com a proposta de protocolar o projeto, para que assim seja regulamentado junto à Secretaria da Cultura do município. Obrigado pela sua presença e, por certo, sei que essa sua visita vai somar e vai somar em muito para o nosso projeto. Secretário, muito bem lembrado que esse projeto, a gente relata ali que hoje não tem um controle, como o senhor mesmo falou, né? Não tem um controle de onde, quem são, quantos são, né? Então, essa é a proposta de ter esse setor para que isso possa auxiliá-los e também, né, organizar mais, até para a Secretaria da Cultura, ter o controle também e saber quem, né, quem está lá, né? Sim, perfeito, vereador. Eu teria 4, na verdade 5 agora, pensei em outro, a acrescentar nessa questão. Primeiro, acho que o artesanato, deixar bem claro que esse controle ele não é para domínio, para opressão, ele é um controle para identificação e até para auxiliar, entende? E essa questão das feirinhas, ela tem 4 pontos bem preponderantes. A primeira é identificar quem é artesão. A feira não pode virar bagunça, né? Ela tem que ter artesãos que tenham a carteirinha do artesão, que é um processo feito pelo Cine, onde os proponentes artesãos, eles
mostram seus trabalhos, mostram fazendo os seus trabalhos, mostram que são eles mesmos que fazem os trabalhos, e assim isso passa por uma banca profissional, e assim eles ganham uma carteirinha. Então, ou seja, eles são identificados formalmente como artesãos. É bem importante essa primeira clivagem para a gente ter a noção do que é artesão ou não. Ou seja, para não virar feira de venda de itens da China, de produtos quaisquer, que seja uma feira de artesanato. A segunda questão são as 3 autorizações. Para executar uma feira, é interessante, não, é preponderante. Primeiro, o uso de espaço público, a cessão de espaço público pela infraestrutura. A segunda é a receita. Todo mundo vende. Então, de qualquer modo, vai ter que ter uma conexão com o alvará de venda desses itens. Não é possível simplesmente dar uma autorização de espaço e colocar para vender. Tem que ter uma autorização da receita. E o terceiro ponto seria quem vende, justamente como o mestre Vanderlei citou, quem vende itens comestíveis, não industrializados, itens caseiros. E nesse caso, teria que ter uma autorização da vigilância sanitária. Então, acho que a unificação dessas feiras, isso estruturado, pode servir para orientação e acolhimento e orientação a esses feirantes, a esses artesãos, de como proceder para conseguir essas 3 autorizações. Especialmente, então, isso pode auxiliar na montagem de mais feiras, na união de mais artesãos, de mais produtores da cultura. Mestre Vanderlei, só para não perder o raciocínio, muito bem lembrado, vai servir para eles até saber como e de que forma, né, se legalizar para participar, né? Mestre Vanderlei? Eu acredito, secretário, que tudo tem que ser com muita ordem e muita decência. E eu pego essas palavras que o secretário mesmo falou, precisa das autorizações para bem assim expor seus produtos de uma maneira que com consciência, né, para que assim possa estar dentro da lei que aqui por essa casa será criada. Bem sabemos que o Poder Legislativo deve manter uma política de boa vizinhança lá com a Secretaria, não só com a Cultura, mas com todas as outras demais secretarias, e queremos estar bem alinhado com vocês, e por isso nós trazemos esse projeto aqui para melhor atender as famílias que expõem os seus produtos nessas feiras livres, nas praças públicas do município de Palhoça. Secretário, até ontem foi debatido nessa casa sobre a lei Aldir Blanc, até foi motivo de discussão aqui. Essa lei, ela abrange essa área também, senhor? Sim, a lei Aldir Blanc abrange todas as áreas de cultura. Eu não posso citar aqui todas, porque ela em si cita, eu acho que 30 e poucas áreas, e ainda tem o último item, que é demais áreas correlatas, ou algo assim, então abrange tudo. Nos editais da Aldir Blanc do município, e Paulo Gustavo também, que foi uma lei análoga à Aldir Blanc, que houve em um ano só, substituindo a Aldir Blanc 2023, porque veio uma pó de recurso do fundo do audiovisual, então ela foi mais para o audiovisual, mas nós temos, sim, em Palhoça foi aplicado nas áreas de teatro, dança, música, a artes visuais, que seria pintura, escultura e similares, foi aplicado em artesanato e foi aplicado no audiovisual. Essas as áreas do edital. Secretário, nós sabemos que o município recebeu alguma coisa dessa lei, né, da Aldir Blanc, né? Bem como, não tenho certeza no que eu vou falar agora, mas se está incluída essa lei também, Paulo Gustavo, uma vez que, pelo que a gente entende, foi criado lá em 2022, a lei Paulo Gustavo, se não me engano, e sim, é regulamentada em 2023, mas Aldir Blanc já foi lá da época do Bolsonaro, 2020, né? É isso? Tem 3 coisas: a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo e a política nacional Aldir Blanc, que é Aldir Blanc com outro nome, na verdade. As 3 são análogas. O que aconteceu? A lei Aldir Blanc ela veio em 2020, Palhoça recebeu 1.170.000, se eu não me engano, naquela ocasião. Ela era uma verba emergencial para o quê? Atender artistas e agentes culturais prejudicados pela pandemia. Então, nós aplicamos um edital em 2020,
dois editais, na verdade, um inciso 2 e inciso 3. Como o inciso 2, que era para empresas, não teve o número de inscritos, não teve o quórum suficiente, teve uma sobra, a gente jogou tudo no inciso 3, novamente, 2021, onde pudemos fazer outro edital para gastar o restante, já que em 2020, em dezembro de 2020 foi prorrogado. Então, essa é a Lei Aldir Blanc, ela foi em 2020 e 2021. 22 não houve a Lei Paulo Gustavo, mas não foi aplicada. A Lei Paulo Gustavo foi em 2023, dessa vez foi 1.400.000, sendo que necessariamente a metade, 700 mil, tinha que vir para editais audiovisuais, incluindo curtas e médias metragens, videoclipes, telefilmes, produção de roteiros, questões referentes à arte audiovisual. Metade, 700 mil. A outra metade poderia ser aplicada nas demais áreas, que seriam artesanato, dança, teatro, música, museu e outras questões. Então, foram lançados 2 editais em 2023, o audiovisual e o geral. E também essa lei, Paulo Gustavo, permitia a reforma de sala de cinema. Então, a parte do recurso foi investida em reformas da sala de cinema do CEL, que é a única sala de cinema pública do município. Certo? Então, essa é Paulo Gustavo. A Aldir Blanc, aí veio a Política Nacional Aldir Blanc, que era para 24, 25, 26, 27 e 28. Então, em 2024, recebemos a primeira parcela, 1.400.000 também, 1.490. E já foi lançado um edital de R$800 mil nessas áreas referidas. E o restante, a gente está investindo em licitação de livros, publicação de livros mesmo pela Fundação, e agora sai o edital Cultura Viva, que é de 380 mil, está na licitação, que é uma área obrigatória que vai premiar grupos de cultura do município. Muito bem, 2020, então, veio em forma de emergência para auxiliar as atividades artísticas, né? Agora, o senhor está dizendo que Palhoça já teve, então, o benefício de 1.490.000, é isso? Sim, o senhor falou, já teve o primeiro benefício. Já teve mais além disso? 2024. O 25 não entrou ainda. A PNAB é 24, 25, 26, 27 e 28, a princípio. Tem notícias de corte, foi cortado legalmente 84%, dizem que vão derrubar, então a gente sempre fica nesse jogo se vai ter ou não vai ter. Mas, a priori, tem mais 4 parcelas e sempre nessa faixa, 1.400.000, 1.500.000. Para findar a minha oportunidade, então o senhor disse que tem mais de uma parcela, e a primeira foi de 1.490.000, 490, perdão? 2024. Não, tem mais 4 parcelas. Tecnicamente, a gente não pode dizer que vai ter, porque sempre tem ameaça de corte. No momento, oficialmente, a gente está com 84% dessa parcela cortada. Ok, no governo federal. Então, há promessa de derrubar ainda, mas a gente nunca pode, digamos, contar com isso até que venha a abertura da inscrição, a abertura da tomada de projetos para receber esse recurso. Muito bem, eu quero agradecer a minha oportunidade aqui e agradecer a sua presença aqui também, dizendo que ficou bem esclarecido, até porque o foco hoje aqui é a regulamentação das feirinhas. Então, essa pergunta concernente à lei é para tirar algumas dúvidas que nós temos aqui, tivemos aqui na casa no dia de ontem. Obrigado. Obrigado pelo convite. Caio, a gente agradece, né? Muito obrigado por você atender e também esclarecer muitos assuntos aqui referente à feirinha, que a gente estava precisando estar mais a par do assunto, e também sobre a lei, como o vereador mestre Vanderlei falou, foi assunto debatido ontem nessa casa, né, sobre a lei, como é prestação de conta, se foi feita a prestação de conta. Então, aí a gente a pergunta foi para mais tirar a nossa dúvida mesmo, né? Não tem muito a ver com o projeto em si. A prestação de contas, a parcial da Paulo Gustavo já foi ao governo federal em dezembro, não é a total, porque a gente tem análise de prestação de contas, temos prorrogações de projetos, tivemos proponentes que deram calote, sim, a gente está enviando notificações, tem que botar na justiça, tem que ter todo um processo, isso faz parte, mas todos os CPFs, toda a planilha de dados já foi enviada ao governo federal e pode, a qualquer momento, se está à disposição dessa casa também, isso não tem o menor problema.
Os projetos, os títulos dos projetos, o que foi aplicado, tudo isso está bem claro. Tem 2 abas no site, que são, se olhar no site da Prefeitura, tem Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo. Tudo que já foi aplicado está ali. Tá? Todos os editais, todos os resultados e todos os documentos precedentes. Os projetos da Paulo Gustavo aprovados também estão ali. Na Lei Aldir Blanc de 2021 também já tem toda a prestação de contas ao governo federal publicada, então isso está tudo online. Não, a gente sabe e ficamos muito felizes, né, Caio, de ter você como secretário, uma pessoa que entende, fala e sabe do assunto que está falando, né? E a gente fica feliz de ter uma pessoa à frente dessa pasta muito importante. E muito obrigado pela presença, muito obrigado por esclarecer esses assuntos, né, que tiramos, né, dos seus afazeres. Então, a gente quer agradecer profundamente a presença, tá? E também, se precisar de nós, né, vereador, a gente está à disposição para o que a gente puder ajudar. Certo, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar. Mais alguma coisa a relatar, mestre Vanderlei? Nada mais a relatar, eu encerro a presente reunião da comissão, com a presença do nosso secretário Caio Dorigoni, mestre Vanderlei, vereador, e eu, Marquinho, como vereador. Uma boa tarde a todos